Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connect, eu sou Eduardo Ferrari e trago algumas informações sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino de notificações aqui no canal. Lembrando sempre que é muito importante e de graça a sua inscrição. Botão vermelho do lado esquerdo do seu telefone. Clica aí, se inscreve e participe do sorteio da camisa oficial do campo, autografada pelos jogadores entre os membros aqui do canal, assim que a gente atingir a marca de 50 mil inscritos no canal. Então se inscreve aí, não perca o sorteio da camisa do nosso Vascão da Gama. Aqui, vamos direto aos assuntos. Vamos falar sobre a provável escalação do Vasco, os resultados que empurraram o Vasco para baixo. O Vasco desceu um pouco mais na tabela dos resultados dessa quinta-feira. Relacionado pela primeira vez, o Zé Vitor, agora chamado de Zé Santos, um reforço, vai reforçar esse time do Vasco para esse jogo diante da Chapecoense. Carlos Palacios ainda não foi relacionado pelo técnico Zé Ricardo, está terminando o período de preparação física para, de repente, jogar contra a Ponte Preta na semana que vem. A mobilização da torcida do Vasco é grande também em Chapecó, vamos falar sobre isso. E a cobrança da torcida do Vasco no aeroporto ontem. Vamos começar, galera, com esse assunto da torcida do Vasco cobrando no aeroporto. Todos viram as imagens, cobrando o Zé Ricardo, cobrando o Nenê, cobrando o Carlos Brasil, cobrando por resultados, né? Um dos integrantes da torcida, inclusive, perguntou para o Zé Ricardo: vem cá, existe panela no grupo? O que está acontecendo? Por que o Vasco não anda? Por que o Vasco não deu liga? Né? Ao Nenê, cobrança foi por conta da braçadeira. Aqui, porque você jogou a braçadeira do Vasco no chão. Né? Então, assim, não teve violência, eu quero deixar isso bem registrado aqui. A torcida não em momento algum, fez pressão, agrediu alguém, pelo menos essas foram as informações. Eu apurei muito bem tudo ontem e esse o caminho. A violência não é caminho para nada nessa vida, né? Mas a torcida do Vasco perdeu a paciência e isso ia acontecer a qualquer momento. O Vasco é um clube gigantesco. E outra coisa, se violência ganhasse jogo, né? Se esse tipo de cobrança ganhasse jogo, meu amigo, você contrataria lutador de MMA, né, para jogar no time, porque aí ganharia todos os jogos. Mas enfim, a cobrança da torcida existiu, ela existe, cobranças por resultados e não houve violência. Quero deixar isso bem registrado aqui, não houve violência, houve cobrança, tá certo? 777 Partners disse que vai iniciar com tudo o trabalho à frente do Vasco. Assim que a 777 Partners assumir o futebol do Vasco, eles vão iniciar um processo muito rápido, uma transição muito rápida para exatamente mudar essa questão do futebol do Vasco, para tentar acelerar, fortalecer o departamento de futebol do Vasco, o elenco do Vasco. Já enxergaram isso, já enxergaram fragilidade no elenco, então eles estão realmente focados nesse assunto. Carlos Palacios, o jogador contratado a peso de ouro pelo Vasco, o chileno, ainda treina, mantém um condicionamento físico, busca, né, um condicionamento físico para estrear diante da Ponte Preta no próximo final de semana. É um jogador diferenciado, sim, se passar, né, se tiver em forma, assim como foi lá no Colón. O Vasco contratou, sim, um grande jogador, um grande meia atacante ali para ajudar o Nenê na criação das jogadas. O Nenê fica muito isolado, o Nenê é o único jogador de criatividade nesse meio campo do Vasco. Então, o Carlos Palacios precisa entrar logo em forma. Não sei porque não viajou, de repente poderia atuar em 20, 30 minutos, mas a questão da preparação física, existe um planejamento para os jogadores e isso deve ser respeitado pela galera, né, gente?
Então, o atacante Zé Vitor vinha se destacando, se destacou bastante, né? Foi destaque do Campeonato Catarinense e agora se destacou bastante nos treinos do Vasco. É um jogador rápido, lado de campo. Temos o Eric também, que estreou muito bem. Lucas Oliveira, não sei, parece não estar muito pronto, mas o Zé Santos, né? Zé Vitor, que chama de Zé Santos, aí a galera vai se acostumando para saber quem é o jogador. O atacante, eu falo aqui do atacante, é um atacante lado de campo, muito habilidoso, consegue entrar na área driblando. Eu assisti muitos lances do Zé Vitor e realmente é um cara diferenciado. É um cara que pode chegar, é um cara que pode, de repente, ajudar o Raniel, o Nenê, voltar um pouco para recompor. Parece um pouco com o futebol do Rossi, porém ele parece que tem mais habilidade que o Rossi, né? O Rossi é mais velocidade. Ele, além da velocidade, tem habilidade. Então, me deixou uma boa impressão, me causou uma boa impressão o atacante Zé Vitor, beleza? A questão envolvendo o Thiago Neves, galera, é a seguinte, mudando o assunto aqui. Ontem o Zé Colmeia e Miguel Pereira, o Zé Colmeia é um cara que ajuda muito o Vasco, reformando aí as sedes náuticas, ele vem capitaneando um grupo importante para ajudar a instituição, a questão é institucional, em momento algum ele visa outro tipo de coisa, não, ele está ajudando o Vasco, o Vasco nas questões. Hoje você vai na sede náutica do Vasco, está muito bonito, tudo pintado, ele, Ismael Lito, Pablo Rabisco, muitas pessoas, enfim, se uniram em prol do Vasco. Eu faço parte desse grupo também, com grande prazer, recebo algumas informações e ontem o Zé Comé estava junto com o Thiago Neves, meia de 36 anos, passagem por Cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Flamengo. Olha, o Vasco precisa de reforços, tá? O Vasco precisa de jogadores experientes também. Mas o Thiago Neves, olha, gente, o Vasco é diferente, o Vasco não é o Sport, o Vasco não é, enfim, o Cruzeiro que está na Série B, o Vasco é diferente. O Vasco precisa de um jogador de qualidade. O Vasco não vai contratar o Messi, né? Então, de repente, um contrato por produtividade diferente. Um exemplo, o Thiago Neves não tem histórico de contusão. O Benítez já tem. Então, entre o Benítez com 27 anos e o Thiago Neves com 36, eu prefiro o Thiago Neves. Eu arrisco no Thiago Neves. O meia, canhoto, tem a chegada, joga mais próximo da área. O Nenê cria um pouco mais de oportunidade. Você consegue criar possibilidades para o time do Vasco. Porque hoje, não serve. Esse também não serve. O Vasco é mestre em recuperar. É um time que sempre recuperou os jogadores. Repito, Leandro Amaral, Conca, Alex Dias. Talvez não seria diferente com um atacante aí, meio atacante, Thiago Neves, não sei, é uma possibilidade, não estou dizendo aqui que vai acontecer, mas existe a possibilidade, o Zé Comé disse que vai levar a proposta para o Vasco, de repente rola, de repente acontece, e o Vasco consegue aí, de repente, nessa janela, contratar mais um meia, um cara mais tarimbado, um cara com nome, um cara com peso diferente no mercado. Então, com os resultados dessa quinta-feira também, vamos mudar de assunto de novo. O Grêmio venceu por 3-1 a equipe do Guarani, né, com 3 gols aí do Diego Souza e subiu na tabela. E o Vasco caiu para a 10ª posição do campeonato, ou seja, o Vasco precisa vencer de qualquer maneira hoje da Chapecoense. Tem que recuperar os pontos que perdeu dentro de São Januário. Lembrando sempre, o Vasco empatou o primeiro jogo dentro de São Januário. Então isso conta e conta demais mesmo. Então assim, para recuperar esses pontos perdidos dentro de casa, só vem sendo fora. E esse jogo em Chapecó é um jogo muito difícil. Então o Vasco precisa ir com tudo, o Vasco precisa propor o jogo. A Chapecoense não é isso tudo, o Vasco precisa vencer. Se o Zé Ricardo enxergar que o Riquelme tem que ser titular, que ele precisa corrigir esse meio-campo, que esse Zé Gabriel é muito lento, o Vasco precisa de um jogador para o lugar dele ali, urgente, deixar o Yuri ali marcando e tocando. O Yuri não tem que chegar perto da área, o Yuri não tem que entrar na área, não é esse jogador. Então, aí você tem
um time melhor, mais bem organizado para vencer a Chapecoense jogando fora. Eu quero conferir as escalações. Vou falar das duas escalações aqui. Vou começar pela Chapecoense, porque a Chapecoense joga fora. Goleiro é o Wagner, lateral Ronel, a dupla de zaga formada por Léo e Vitor Ramos, lateral esquerdo Fernando Augusto, no meio campo Marcelo Freitas, Betinho e Lima. No ataque aqui um trio, Luizinho, Maranhão e Perotti. O técnico é o conhecido Gilson Kleina. E o Vasco, né? Já o Vasco aqui, cara, essa questão do Edmar me mata. Mas enfim, isso aqui me arrebenta, porque esse cara não demonstra futebol, ele não evolui no futebol. Então, tomara que o técnico Zé Ricardo hoje escale o Riquelme como titular. Tem que enxergar isso, né? Tem que enxergar, não é possível. Vamos lá, Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar ou Riquelme, Zé Gabriel, Yuri, Gabriel Peck ou Eric, Nenê, Figueiredo ou Zé Vitor ou Zé Santos, como vocês preferirem chamar, e Raniel no ataque. E o técnico é o Zé Ricardo. E aí vocês tirem suas conclusões, vamos juntos. Tem vídeo hoje, antes do jogo ainda, apurando algumas informações. Vamos cobrar, torcida, cobrar sempre em paz. As arquibancadas, a torcida do Vasco vai forte novamente para Chapecó. Vamos torcer por mais uma pela primeira vitória, na verdade, do Vasco nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O Vasco empatou os 2 jogos, o Vasco precisa vencer de qualquer maneira para subir na tabela e, de repente, entrar nesse G4 e dar um final de semana diferente, em paz, para o torcedor, tá certo? Eu sou Eduardo Ferrari, deixo esse vídeo aqui, logo mais essas notícias e mais outras aqui no canal Vasco Connection. Não deixe de se inscrever, não deixe de acompanhar. Hoje tem a transmissão ao vivo aqui junto à Rádio Onda Mix, junto comigo, o Maurício Ribeiro, também o Edno Mariano, participando hoje da transmissão, beleza? Se inscreve aí, vamos juntos. Beijo no coração de todos, eu sou Eduardo Ferrari, mais uma vez e deixo esse vídeo para você aí, de todo o coração. Saudações vascaínas, rapaziada, tamo junto, vamos junto.